A atmosfera já está bem favorável. Aleluia! Glória a Deus, muito favorável mesmo. E é disso que nós precisamos, disso que nós carecemos. É de todas as vezes que entrarmos por essa porta aí, não importa o meu, o teu estado, importa é o estado dele. E quando ele continuar sendo Deus, com certeza nós não estamos sozinhos, nós não estamos perdendo batalha, nós não estamos recuando. Há um Deus que está guerreando a minha e a sua batalha. Amém? Eu quero pedir aqui, como eu estava falando hoje com a minha esposa, eu falei, é muito difícil você se posicionar aqui e passar a palavra de Deus assim, o peso, né? O peso, a responsabilidade de cada palavra que nós vamos falar aqui. Mas eu me detive numa palavra aqui, nós vamos comentar um pouco e tentar tirar alguma lição para a minha e para a sua vida. Está aqui em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Amém? 3, versículo de número 6 em diante. E diz assim, ela mesma: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, vamos ler o 8. O que planta e o que rega são um. Isso. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Somente até aqui. Pode sentar. Aleluia! Irmão, eu confesso que eu procurava muitas palavras. Eu deixei mais ou menos ficaram umas Bíblias abertas assim, eu procurando, rodei casa, andava casa, orava no quintal. Eu falava assim, meu Deus, orava até no banheiro. Falei, Jesus, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer? Mas esse versículo ficou constantemente comigo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Talvez aparentemente eu possa olhar e dizer assim, nós não estamos precisando de repente de viver o que a igreja de Corinto estava vivendo nessa época, né? O que ela estava presenciando e o porquê do apóstolo Paulo está escrevendo esta carta endereçada à igreja. Aí vinha também em minha memória que o apóstolo Paulo também escreveu aos crentes de Efésios e falou para eles, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Eu gostaria que você pudesse ver comigo lá, vamos lá, Efésios capítulo de número 4, Efésios capítulo de número 4. Eu quero ler a partir aqui do versículo de número 7 em diante. Eu não vou falar acelerado, não tenho nem condição. Acho que é Deus me disciplinando também, né? Fala assim, vai indo devagarzinho que você vai chegar lá, né? Não pode parar. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, amém? Pelo que diz, subindo ao alto, lá no 8, pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso, ele subiu, que é também que não que tinha descido às regiões mais baixas da terra.
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todo o céu para cumprir todas as coisas. E ele, olha só, isso não vem dos homens, não, isso vem dele. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Eu parei aí, para a obra do ministério. Aí alguém me diz assim: pastor, eu não sou apóstolo, eu também não sou profeta, eu não sou evangelista, não sou pastor e também não sou doutor. Eu sou membro da igreja. Mas olha o que diz aqui o 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Aí vem agora, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Até onde, pastor, vai isso? Até que ponto isso chega? Lá no 13 você depara comigo: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então saiba, querido, que há uma medida de Deus para a nossa vida, seja no dia, seja na noite, sempre haverá uma medida para cada dia. Hoje eu estava até conversando com uma pessoa, eu estava falando com a minha esposa acerca da aula que nós tivemos lá com os jovens, e de assuntos que foi assim abordado, até mesmo falando ali sobre depressão. E hoje uma pessoa me mandava, eu pensando em mensagem, e uma pessoa me mandava ali um vídeo curto sobre uma pessoa que falava assim: como eu posso ser feliz tendo depressão? Às vezes as pessoas que estão de fora, que não estão vivendo o drama da pessoa que está em depressão, ela fala: vai para a praia, vai pescar, faz isso. Se ela tivesse condição de fazer isso, com certeza ela não diria que estava em depressão. Então isso tem levado nós, às vezes, nem sempre, irmão, quantas coisas que nós queremos resolver na nossa correria, né? Nós vivemos hoje em um mundo que as coisas estão assim, nós queremos as coisas imediatas, né? Nós queremos as coisas logo, nós não queremos às vezes passar muitas das vezes, por processo. Quando nossa irmã aqui, irmã Ana Paula, estava falando que às vezes pensa, que não vai conseguir, mas aí o Senhor vem e dá força. E eu lembrava quando o próprio Davi dizia assim: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa. Olha aí o aperfeiçoamento entrando. É que às vezes não notamos, às vezes, nesses detalhes, algum aperfeiçoamento. Às vezes, irmão, há uma ceia para outra ceia. Uma pessoa falou para mim assim: se eu não sentir no meu coração, eu não participo da ceia. Ele vai assim, ele conduz a vida dele desta maneira. Eu falei: meu irmão, eu vejo a ceia como um termômetro na minha vida. Da ceia passada até a próxima ceia, com certeza eu falhei, tive que pedir perdão, com certeza tropecei em alguma coisa, mas quando eu consigo chegar até aquele cálice, eu falo assim: ainda se arrastando, mas com certeza eu vi que o tempo passou e eu continuei na presença dele. Sabe por quê? Com certeza você chegou aqui, se aperfeiçoou em alguma coisa, você tirou lição de alguma coisa, você aprendeu alguma coisa da última ceia até a próxima ceia, né? Mas com certeza o que a Bíblia está falando para mim e para você, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé. E isso nós só vamos chegar, irmão, a um nível de espiritualidade. Isso nós só vamos alcançar numa vida dedicada a Deus, numa vida de comunhão com Deus. Eu tenho aderido uma coisa e falado isso para as pessoas: nós não precisamos que venha um conferencista lá de fora para atacar fogo aqui no Brasil. O Espírito, aqui o diabo
Glória a Deus. Então nessa noite eu não quero ser a mesma coisa, eu quero crescer, e um crescimento que venha da parte do Senhor, porque crescer pela vontade de pessoas, você não tem raiz. Você não tem raiz, você não consegue se aperfeiçoar, porque lembra quando Davi com toda a sua experiência lá no campo, com toda a sua experiência em encarar urso, encarar leão, encarar o que fosse lá, mas quando tentaram colocar uma armadura que não era dele, ele falou: com isso eu não vou conseguir, não, isso eu não vou conseguir, ainda que seja uma armadura, mas essa armadura só quem usa é general. Não era para Davi, naquele momento não era para ele. Deus estava aperfeiçoando algo pelo lado de Deus, irmão, porque o lado de fora vai demonstrar depois que o lado de Deus estiver cheio. Aleluia, Deus. Vê como aquela mulher que ela estava ali naquela situação, e ela falou para o esposo dela, ela falou assim: eu vejo que esse que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. E eu estava falando sobre pessoas que pregam sem sermão, elas pregam com a vida dela. A vida dela dá testemunho dela. As pessoas observam e dizem assim: isso aí é um crente, isso aí é uma pessoa. Não, eu sei que você é crente, eu sei que você é da igreja. Não precisou nem você falar o seu comportamento, o seu caráter, a sua vida, para assim: com certeza isso aí teve com Jesus, e com certeza isso aí teve na casa do Senhor. Então eu percebi aqui que Paulo, ele deparou com a igreja foi, vamos um pouquinho voltar atrás e ver aqui sobre o que aconteceu aqui nesta igreja, mas o que me deteve muito foi isso aqui: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fez crescer. Não deixe de plantar, não deixe de regar, porque às vezes eu plantei, mas quantos plantios que não deram certo? Quantos plantios que não deram certo, porque simplesmente foi uma semente lançada de qualquer maneira, uma semente lançada também sem aquela expectativa de que a coisa ia dar certo. Em momento nenhum voltou para regar aquilo, em momento nenhum se preocupou: eu vou continuar aquela oração. Lembra daquela oração que eu comecei? Eu vou voltar a fazer aquela oração, porque quando eu fazia aquela oração, alguma coisa eu sentia que mudava na minha vida. Eu me sentia mais forte, eu me sentia mais em comunhão com Deus, e eu sentia que em vez das pessoas, de eu fazer pelas pessoas, com certeza as pessoas vinham assim e falavam assim: eu tenho que fazer alguma coisa por você. Elas já estavam em condição agora de fazer o quê? De orar por outras pessoas. Meu Deus! De orar por outras, mesmo em meio à tua luta, mesmo em meio a toda a tua dificuldade. Lembra do que Paulo falou? Ele falou: Senhor, olha como está a situação. O Senhor falou para ele: a minha graça te basta. Às vezes nós não compreendemos a dimensão dessa graça. Às vezes nós não compreendemos o tamanho dessa graça. Às vezes não compreendemos a profundidade dessa graça, querido. Ela é tão tamanha, porque vai dizer a palavra, irmão, quem é que conseguiu sondar a mente do Senhor para que possa instruí-lo? O que ele faz é reto, o que ele faz é correto, o que ele faz é direito, o que ele faz é aperfeiçoando, o que ele faz é justo, o que ele faz é equilibrado. Pastor, mas aonde o que ele faz é maravilhoso, o que ele faz é sobrenatural, o que ele faz, pastor, o que ele faz é o que muitos homens não, o que os homens não conseguem fazer. Mas ele faz. Mas ele faz. É que você vem aqui comigo aqui, bota aí o Davi, se for possível, lá em Atos capítulo 18, vamos ver Paulo inaugurando uma igreja. Irmão, vai ter pessoas
que elas só vão abrir trabalho. Sabia disso? Aí, irmão, aquela pessoa que aonde ela chega, ela consegue abrir uma igreja. Aí não é para ela ficar. Outro vai chegar e vai ficar regando aquela igreja. Tem pessoas que elas são assim. São aqueles pastores, aqueles missionários, evangelistas, que eles vão, às vezes encontram um solo fértil e Deus fala, abre. Chama como eu vou enviar o recurso, eu vou enviar o sustento. Olha que diz Atos capítulo 18, versículo aqui, eu vou ler do 1 aqui até o 7. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou aonde? Chegou a Corinto. Aí continua mais aqui um pouquinho aqui. E achando um certo judeu, por nome de Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua esposa, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha o ofício de fazer tenda, porque todo pai judeu, ele tinha a obrigação de ensinar uma profissão para o teu filho. Porque era até vergonhoso se um filho crescesse no lar e não soubesse fazer nada, porque ele estava quase que sendo um convite para ele ir para um caminho errado. Então o pai ensinava o caminho não só da palavra, mas também ensinava também um ofício, alguma profissão para ele. E diz que Paulo, no 4, todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pelo Espírito, pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, mas resistindo e blasfemando eles, parecia que estava a porta fechada. Se de repente alguém fala assim, pastor, eu fui fazer uma obra, mas parece que as pessoas resistiram de tal forma que eu estou voltando. Olha aqui, irmão, era Deus abrindo uma porta muito maior, aleluia, era Deus abrindo, mas resistindo e blasfemando ele, sacudiu deles as vestes e disse, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora estou partindo para o gentil. Irmão, era Deus chamando Paulo agora para pregar agora para o gentil, e saindo dali entrou na casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Aí continua aqui, ó, e Cristo, olha só, o principal da sinagoga creu no Senhor com toda a sua casa, e também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Parecia que havia uma grande adversidade, uma grande batalha, uma grande luta, mas o Senhor ainda, irmão, no meio de toda a dificuldade, no meio de toda a luta, Deus ainda manda uma palavra ainda para te incentivar, e vai dizendo para Paulo, e disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala, e não te cale, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para fazer mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. Olha a porta. Parecia que os judeus já estavam rejeitando, estavam até blasfemando. Mas agora Deus estava colocando uma grande porta. E diz a Bíblia que Paulo ficou ali durante 1 ano e 6 meses, 18 meses. 18 meses. Ele ficou ali ensinando a palavra de Deus. Assim começou. Eu não sou muito historiador não, eles são historiadores, eles pesquisam até a alma da palavra, né? Então ele estava ali pregando a palavra, ensinando a palavra, e ali fundou ali a igreja de Corinto. Era uma porta excelente, era uma porta eficaz, era uma porta maravilhosa. Então, irmão, mas era uma cidade também que havia muita idolatria, havia muita imoralidade. E agora, irmão, o líder passa a parte pior. Sabe por quê? Porque ele tem que convencer
confrontar com as coisas. Ah, irmão, deixa do jeito que está. Ah, irmão, não mexe nisso não. Veja bem, olha a palavra que nós lemos lá. Eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento, mas o nível era o mesmo. Olha, não diminuiu nenhum e nem outro, porque chegou um ponto ali naquela igreja ali, que havia ali os quatro partidos, é isso? Havia quatro partidos, um partido que dizia, eu gosto mais do fundador dessa igreja, eu gosto do fundador que é Paulo. Aí tinha um grupo ali que era o estilo Paulo. Ah, eu gosto mais, sabe de quem? Eu gosto de Apolo. Vamos ver aqui quando Apolo também chega aqui também, vamos ver, temos aqui Atos capítulo de número 18, 24, aqui. Paulo ficou ali 18 meses, agora Paulo está saindo agora. Depois Paulo vai chegar lá em Éfeso, olha aqui, lá em 24 lá. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Quem não quer um pregador desse, querido? Quem não quer um pregador desse? Fala assim, meu irmão, o cara é fervoroso, o cara conhece muito de Bíblia. Diz até que ouviu um comentário que diziam que Martinho Lutero comentava que quem escreveu a carta aos Hebreus poderia ter sido até ele, por o fato dele conhecer muito as escrituras. Não tem nada que comprove isso, é só mais um fato que diz, mas nós não temos certeza. Mas vamos ficar com aquilo que está aqui. E diz aqui, ó, olha o 25. E este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Mas ele conhecia somente o quê? O batismo de João. Ele só conhecia o batismo de João Batista. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E eles procuravam um lugar onde tinha espaço para falar. Ele foi para o mesmo lugar onde até mesmo alguns rejeitaram Paulo. Ele foi para lá, não vou continuar falando lá na sinagoga, porque Deus já tinha aberto uma porta, já converteu o principal lá da sinagoga, e agora tem o que? Uma grande oportunidade. Então não perca uma oportunidade que esteja diante de você. Sabe por quê? Alguém passou na tua frente, e daqui a pouco o Senhor falou assim, agora deixa, porque tenho eu para fazer através de outra pessoa. Então não perca, entenda isso. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar Caio, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebesse, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça cria, porque com grande veemência, olha a Bíblia fazendo essa declaração dele, porque com grande veemência, publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Olha, não era a história que ele contava, não. Ele testificava pela palavra que Jesus Cristo era o Senhor através do quê? Através da palavra, através dos testemunhos da sua palavra. Então nós vemos aqui que Paulo, ele foi para onde? E diz aqui agora, vamos ver aqui o 19:1. E sucedeu que enquanto Apolo estava onde? Em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Aí agora Paulo já chega a Éfeso, mas Apolo continua onde? Em Corinto. Então viram que o homem é eloquente, o homem conhece bem de palavra, o homem é fervoroso também. Então quem não quer um pregador como esse? Então havia ali um grupo que gostava do estilo do fundador. E agora tem um grupo, agora que chegou um ponto que a igreja, ela ao crescer, em vez de crescer, ela começou a encontrar diversos problemas, irmão, porque conviver com pessoas, até com você mesmo, tem hora que você tem dificuldade, tem ou não tem? Tem hora que você fala assim, se eu pudesse eu te mudava. Às vezes você olha para você mesmo, às vezes no espelho, tem hábitos às vezes que você olha assim, meu Deus, estou repetindo isso de novo, não era para mim já ter mudado isso, né? Você já ter aprendido essa lição, aí daqui a pouco você vai
vai usar o sermão de Paulo. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não consigo eu acabo fazendo. Aí toda a oração que nós começamos o quê? Senhor, perdoa meu pecado, Senhor, perdoa minhas falhas. A missionária Leila termina dizendo, com perdão de nossos pecados. A oração dela termina assim. A minha já começa pedindo perdão. Então, nós fomos assim, uma natureza, até Jesus, ele falou assim, e não precisava que ninguém pudesse falar, Senhor, sabe quem é essa pessoa aí? Senhor, isso eu não conheço como ele é, lá em casa, o Senhor não conhece. Não precisava que ninguém fizesse nenhuma declaração do que era o ser humano, sabe por quê? Ele bem sabia o que era a natureza humana, mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Deus sempre tentou uma maneira de se relacionar com o ser humano. Deus nunca pensou que Deus virou as portas. Eu falei isso com uma pessoa em depressão lá em Vigário Geral hoje. Lá em Vigário Geral, eu estava falando isso no telefone para ela, e quando eu comecei a falar assim, irmão, lembra quando dá vontade de você parar, quando dá vontade de você desistir, quando os gigantes se afrontam na tua frente, irmão, olha para trás um pouquinho e recobra força para avançar. Mas como pastor, irmão, nós não somos daquele que recuamos para a perdição, mas para a conservação da alma. Pastor, falei, João parou, não, irmão, eu só dei mais um passo à frente, mas também não recuei com covardia, não, só estou recobrando força para ser mais uma flecha atirada mais à frente. E quando eu comecei a falar com ele, comecei a falar em língua no telefone, comecei a chorar. Daqui a pouco ele falou assim, pastor, eu chorei aqui também. É uma pessoa que está vivenciando um momento difícil de depressão e que são pessoas que precisam da nossa atenção. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu um crescimento. Mas Deus só vai dar crescimento, irmão, se ele ver que tem alguma coisa já plantada, se ele ver que tem algum esforço já lançado, já da minha parte. Se não há, irmão, com certeza eu vou ficar à espera de um milagre e não vou ver. Deus vai dar crescimento, mas Deus também quer ver fazendo isso, arregaçando a minha manga e trabalhando em prol do seu reino também. Então, de grupo de Apolo, de Paulo, tinha um grupo lá de Cristo, que era o grupo que trazia a maior dificuldade, né? Porque, irmão, é aqueles que nós somos os intocáveis da igreja. Já viu o que é isso? Nós somos os intocáveis, ou seja, irmão, nada, eu sou mais puro, eu sou mais santo, e não me misturo com ninguém. Mas também não tem relacionamento com ninguém. Aqui está falando sobre uma unidade da fé. Querido, como que Deus ele foi quebrantando tanto nós lá dentro daquele lugar lá. Sabe por quê? Porque quando entrava pelaquela porta não tinha título nenhum. O título ficava tudo no chão. Sabe por quê? Quem tinha que crescer agora era Jesus. Eu falei para esse rapaz hoje, eu falei assim, lembra quando você, o testemunho de você, quando ele vivia lá no manicômio, ele pegava aquelas bandejas de aço que servia alimento, depois que eles comiam, ele pegava e jogava aquilo assim como se fosse um disco voador, e aquilo arrancava lasca de parede, arrancava lasca. Foi dessa forma que ele saiu. Quando eles ganhavam alta lá, sabe para onde eles iam? Para o presídio. Eles não ganhavam alta e ganhavam liberdade, não. Eles ganhavam alta para cumprir pena no presídio comum, e era dessa maneira que nós recebíamos. E essa maneira fazia como? O Edson ser quebrantado, o Edson descer mais um pouquinho, o Edson aprender mais um pouquinho, o Edson aprender mais com humildade, o Edson aprender mais com as obras aperfeiçoadas do Senhor. Mas também nós louvamos a Deus, sabe por quê? Nós olhávamos e víamos resultados. Sabe o que eu quero dizer? Não pare de fazer, continue fazendo. Não pare de fazer, continue fazendo. Sabe por quê? O que planta e o que rega, eles têm o mesmo propósito. Paulo não tinha dificuldade nenhuma com Apolo, não, querido. Apolo não tinha dificuldade nenhuma também com Paulo, não. Quem estava criando era os partidos.
não eram eles não. Pelo contrário, Paulo vai dizer bem claro: eu plantei, Apolo veio regando o que foi plantado, Apolo veio colocando outra doutrina, Apolo não veio ensinando outra coisa, Apolo veio falando a mesma linguagem, ele só era muito eloquente, ele só era um homem bem fervoroso. Então quem estava criando essa divisão, meio que já no começo da igreja, houve situações assim que os discípulos tiveram que frear, às vezes até a adoração de pessoas que queriam idolatrar eles, e falavam assim: não, como que você está olhando como se de nós esse homem fosse curado? Nós não fizemos nada que não viesse da parte de Deus. Aleluia! Oh Deus! Fala! E às vezes são essas coisinhas que vai fazer Deus fazer um grande milagre. Sabe por quê? Porque às vezes Deus quer fazer um milagre, mas às vezes o instrumento às vezes não está preparado. Que é isso, pastor? O Espírito está pronto. O Espírito está pronto. Eu falei que umas 3 vezes nós começamos propósito de 21 dias de fazer jejum, eu e minha esposa. Acho que umas 2 vezes ela terminou sozinha, porque quando chegou em determinado ponto, eu comecei a sentir que eu ia chegar e falar depois aqui: eu fiz um jejum de 21 dias. Isso ia me engrandecer, isso ia me tornar grande, e isso ia melhorar a minha vida? Em nada, pelo contrário. Senhor, jejum 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possui, não sou como os demais homens. Não era uma obra que ia me aperfeiçoar na presença de Deus. Eu senti que aquilo ia me prejudicar, porque da maneira, do ângulo que eu estava vendo. Então Deus deixou a primeira, Deus deixou a segunda, e Deus deixou até a terceira vez, sabe por quê? Para que eu soubesse que realmente eu sou dependente da graça de Deus. Eu sou dependente da graça de Deus. Eu sou dependente da graça de Deus. É Ele que faz. Eu planto, mas é Ele que faz. Eu rego, pastor, mas é Ele que faz. Pastor, eu oro, mas é Ele que faz. Eu já creio em Deus liberando aqui uma porção do Espírito dele, liberando aqui, sabe o que? Aperfeiçoando algo na minha e na tua vida. Sabe o que? A minha maneira de ver, a minha maneira de ouvir, a minha maneira de pensar, a minha maneira de falar. É Ele trabalhando, sabe por quê? Ele vai buscar um povo santo, Ele vai buscar um povo diferenciado, Ele vai buscar esse povo e vai acontecer. Oh Deus maravilhoso! Vai acontecer. Vai acontecer. Eu tenho que chorar, porque eu falo: Senhor, tem hora que, se você não vigiar, você fica preso em soluções daqui dessa terra que às vezes não chegaram. E se você não vigiar, você começa a esquecer até que o arrebatamento pode acontecer antes daquela casa própria, pode acontecer antes daquele carro chegar, pode acontecer antes do casamento, pode acontecer antes de tanta coisa que nós planejamos. Não é nenhum pecado eu planejar. Antes tem que planejar, tenha mesmo seu planejamento, mas sempre esteja atento, a qualquer momento vai acontecer, e nós não ficaremos mais aqui. Vai chegar um dia que vai ser diferente de muitos dias. Eu digo que quem mais vai sofrer com isso vai ser os desviados que ficaram aqui, porque eles conhecem a palavra e o povo vai perguntar: por que vocês não foram? E eles vão ter que pregar, mesmo não querendo, vão ter que explicar isso. Mas eu tenho que dar satisfação. Explica para o povo agora. Então eu e você, sabe o que nós temos que fazer? Irmão, cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Tá? Cuida de ti mesmo. Porque, irmão, só quem caiu era quem estava um dia do lado de dentro. Quem caiu era alguém que estava um dia do lado, estava em pé do lado de dentro. E não tem negócio de título, não. Qualquer um pode. Então, vigiai por ti mesmo. Às vezes temos uma tremenda vigilância para tudo quanto é lado, menos às vezes para o nosso território. Mesmo às vezes para o nosso território. Hoje estava lá, minha sogra mostrando lá o debate de melodia, pessoas que elas querem fazer quebra de maldição, pessoas que querem fazer campanha disso,
campanha daquilo, irmão, mas Deus, ele tem um compromisso com quem tem um compromisso com a tua palavra. Aleluia. Com quem tem um compromisso com a tua palavra. E às vezes a pessoa quer se ver livre do mal, a pessoa quer fazer, eu quero que alguém ore para nenhum mal chegar e me tocar, mas também não quer dar a Deus o que é de Deus. Não quer dar a Deus o que é de Deus. Como que Deus vai fazer uma obra assim? Então tudo começa com uma semente. Tudo começa com uma semente. Essa semente, ela foi lançada lá. Vamos aqui também ver mais um pouquinho aqui. Coríntios, capítulo 16, versículo de número 12. Vê comigo. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo de número 12. Paulo não tinha nenhuma dificuldade com Apolo. Pelo contrário, você vai deparar aí Paulo rogando agora para que Apolo volte lá para Corinto. E Apolo está falando, não vou não, ainda não vou essa hora não. Pode botar ainda, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 12. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando lhe ofereça boa ocasião. Porque ele sabia que acontece, não estava tendo nada entre ele e o líder, não estava tendo nada entre ele e o fundador da igreja. Pelo contrário, Paulo mesmo faz a declaração, eu e Apolo, ele faz uma colocação aqui, que aparentemente se for por título, ele fala, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Mas ele diz a importância de cada um. A importância de cada membro, o mesmo valor que tem aquele que se declara aqui na palavra, na oração, também aquele zelo também pela casa também do Senhor, tem o seu valor também. Todo o trabalho que Deus aqui, ele não é em vão, ele tem o seu valor. Então Paulo está falando aqui, vai falar assim, eu e o pastor, nós não somos nada, é Deus que faz esta grande obra. Eu e o presbítero Tiago, nós não somos nada, não é Deus que está fazendo esta obra, é o Senhor. Por que, irmão? Porque muitas situações aconteceram que o inimigo encontrou brecha e aí colocou aonde estava a estrutura da igreja. Aleluia. Aleluia. Mas eu louvo a Deus, que eu falei, se nós buscarmos uma comunhão com Deus, que nem acontecia lá com Eliseu, ó, o que o inimigo está tramando lá na cama dele, o exército do inimigo estava tramando na cama dele um meio de tentar vencer o povo, já estava sendo revelado já para Eliseu. Ó, não passa por tal lugar não, que Deus já me revelou que o inimigo vai estar lá tentando te pegar. Aí ele ficava lá à espera lá do pastor ninguém. O que está acontecendo? Quem é que está traindo a gente? Tem alguém daqui vendendo a gente? Aí falou assim, não. É que o rei pensa na cama. Deus revela um profeta, um homem de Deus, sabe, pecado. Aí você pergunta, por que essa luta, pastor? Porque você está conseguindo através de você. Tu está retendo, sabe o que é a luta, de dificuldade de muita gente. Você está sendo até livramento de muitas pessoas. Aí você, não, eu não quero passar por isso, irmão. Mas Ele deu esse dom, Ele deu essa graça, e você é essa ferramenta. Eita glória! O rei falou assim, então a gente tem que tentar acabar com esse homem, tem que tentar acabar com esse profeta, porque esse homem vale mais do que o exército. Aí você fala assim, eu não quero passar por luta, eu também não quero passar por luta. Meu irmão, mas se nossa luta cessar aqui na terra, aqui daqui a pouco a oração diminui, a busca diminui. Não, irmão, não estou dizendo que crente é movido à luta, não. É que nós somos tentados às vezes a acomodar. Nós somos tentados a cair no comodismo. Nós somos tentados a cair no comodismo. Então vamos lá. Então tudo visa ter um crescimento espiritual, resultado natural de uma vida dedicada aonde? A Deus, irmão. A Deus, é uma vida dedicada a Deus.
Se não houver essa dedicação por Deus, irmão, vai passar ano, findou a cega, cessou o verão, e nós ainda não estamos salvos. Vamos ficar com aquela mentalidade ainda. Mas o Senhor agora está trabalhando aqui. Olha o que diz aqui, olha o que planta, olha como que ele fala, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Nós só estamos fazendo o quê? Uma parte que Deus confiou a nós, uma parte que Deus confiou a nós. Quem está fazendo a obra completa é Ele. Nós somos cooperadores de Deus e vós sois o quê? Lavouras de Deus e edifício de Deus. Ele usa dois argumentos: a lavoura, a plantação. Então nós vamos trabalhar em cima disso, e a edificação também, o fundamento de todas as coisas. Segundo a graça que me foi dada, olha, ele está atribuindo a Deus. Segundo a graça que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Aleluia. Outro edifica. Vocês que trabalham com tudo isso, eu podia falar, dar uma lição aqui de fundação. De fundação. Quantas casas vão abaixo? Irmão, é bonita, mas como é que está essa estrutura? Isso vai aguentar o primeiro vento? Isso vai aguentar a primeira chuva? O lugar, pois eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele. Aí vem essa partezinha aqui, ó. Olha, mas veja cada um como edifica sobre ele. O crescimento que Deus pode dar, ele não é só a parte sobrenatural, não. O crescimento, ele vai me dar, sabe o quê? A minha vida junto da sua, eu vou me aperfeiçoando em muita coisa. A minha vida perto da sua, eu começo a aprender coisas que de repente eu não aprendi lá atrás. Então cada um edificando o outro, ele vai fazer o que, irmão? Os membros estão mais fortes, a igreja está mais forte. Por que está mais forte? Porque nós estamos crescendo na graça e no conhecimento, e essa coisa vai fazendo assim, uma unidade, irmão. O diabo vai tentar falar assim: não tem brecha no encontro do carro. Sabe por quê? O novo convertido, a pessoa levantou a mão para Jesus, está próxima de você, não tem ninguém no ministério, você que já sabe como é que é o andamento, o espaço da igreja, vai lá e tenta ajudar. Não, pastor, eu não sirvo para isso não me chama para isso não. Então você pelo menos deixa preparado o caminho. Paulo plantou. E o que Apolo fez? Apolo foi fazendo o que? Foi regando tudo isso. Ele foi regando. Ele não chegou lá e acabou com o que Paulo construiu. Ele, pelo contrário, ele só ajudou a manter. Ajude a manter alguém. Eu encontrei alguém, eu vi uma frase assim, está até lá no Instagram, isso, que diz assim: Jesus, ele não deixava de ir na sinagoga por causa dos hipócritas. Não use a desculpa de pessoas falsas para não ir à igreja. Você pode procurar o perfeito dentro da igreja só no céu, filho. Só no céu. Não vai encontrar aqui a igreja perfeita. Não vai encontrar a igreja perfeita. Então, é amadurecimento na fé. E eu posso ajudar você a ter experiência que você pode dar aula para outras pessoas. Você pode ensinar a outras pessoas a ter: olha, a visão do ministério é essa, a visão da igreja é essa, a visão do pastor é essa, a visão do círculo de oração é essa, a visão do jovem é essa, o trabalho do jovem é esse. É jovem se junta com jovem, irmã se junta com irmã, irmão se junta com irmão, e isso vai só ajudando. Então não deixa ele sozinho, porque sozinho vamos ver até onde vai se levantar das mãos, que nada, de repente eu precisava estar lá regando lá para ele estar. Eu falo assim: a igreja está vazia. Aí eu penso, quanta pessoa que eu tenho, quanto tempo que às vezes perdemos, às vezes olhando status, que não deu status nenhum. Não deu status nenhum, nada raiva, até uma hora, perdi tempo. Aí você vai ficando madura, que nem aquela ligação, aí chamada desconhecida. Quero falar com ela. Ela é ele que está falando aqui, desliga. Sério, irmão? Aí eu dou para minha esposa atender, ela pergunta:
desconhecido. Não perca tempo. A gente fala assim, você fica correndo, mano. Tem gente que pensa que tem muito tempo. Nós não temos muito tempo. Nós não temos muito tempo. O tempo está se acabando. Amadurecer na fé, ela não acontece da noite para o dia. Você dorme de uma maneira bruta e acha que vai já acordar com uma joia preciosa. Não vai ser isso. Vai ser processo. Porque como é que eu vou saber que eu consegui vencer aquele temperamento agressivo se de repente não explodiu uma bomba às vezes perto de mim? Uma confusão dentro de mim. Eu vi o casal brigando na rua, eu estava com a pipa, o rapaz. Quando eu voltei, a pipa estava toda estraçalhada no chão, a mulher descabelada e ele com as arranhadas, o negócio ferveu ali. Aí o Senhor falou assim, vai lá. Qual é o provérbio aí do mundo aí? A briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, e eu chamo o crente. Vai lá. Falei, Senhor, próximo, pode ser o próximo a apanhar ali, né? Mas vamos ver. Deus está mandando. O Senhor falou para Paulo, não temas, mas fala e não te cale, que eu tenho pouco nessa cidade. Plena pavor. Quando eu cheguei lá, eu sei que os dois saíram de mão dada, se perdoaram um ao outro. Só não teve restauração para a pipa estava toda quebrada mesmo, mas Deus foi glorificado. Então, irmão, é Ele que dá esse crescimento, é Ele que dá esse crescimento, e esse crescimento vai ser com experiência. E outrora você não estaria nem, eu não quero nem saber disso, vou até sair outra rua, que eu não quero nem me meter nisso aí. Irmão, se nós que fomos chamados, sabe, como embaixador de Cristo, como representante do céu, como instrumento de Deus, nós que fomos chamados para ser esse instrumento na terra, se nós recuarmos, que resposta essa terra vai ter? Eita glória! Que resposta ela vai ter? Vamos só simplesmente ouvir o relato de que, olha, irmão, só aumentou o número de separação, olha, irmão, só aumentou o número de assalto, só aumentou o número de aborto. Isso não vem impactar a minha vida? Alaricho, Alamantui, Calastui, Paulo, quando ele chega de Atenas, ele olha e fala assim, ele se contorcia, sofria, sentia pela idolatria do lugar. Era tanto o altar de adoração, só tinha um que não tinha Deus nenhum. Falava, esse é o Deus desconhecido. Então essa porta mesmo que Deus vai abrir para mim, é esse que eu venho falar. Não tem como, não tem como. Paulo estava ali, a idolatria daquele lugar estava fazendo ele se condoer, se contorcer acerca daquilo ali, essas coisas mesmo. Não adianta eu simplesmente falar, eu não vou assistir agora, eu escolho o que eu quero assistir na minha televisão. Então essas coisas desse noticiário nem entra lá em casa. Tem hora que essas coisas, às vezes a gente batia assim, ó, fala, acorda! Quem que eu estou esperando resolver isso? Qual é o instrumento? Paulo ia procurar qual lugar? Os melhores lugares? Não, era onde Deus estava mandando. Mas hoje tem gente que tem até medo de procurar saber qual é a vontade de Deus. E outros que já sabem a vontade de Deus, seja o Paulo ou seja Apolo, mas faça alguma coisa. Não deixe esse tempo passar. Fala assim, eu não fiz nada por essas vidas. Simplesmente, irmão, como é que está a situação? Daqui a pouco morreu o líder e acabou o crime. Continua. Nós é que precisamos sair para o lado de fora e divulgar essa salvação enquanto ainda temos tempo. A obra de cada um receberá seu galardão, a prata ou pedra preciosa. A obra que permanecer, essa vai ter galardão. Mas a obra que for pelo palha, a obra que foram coisas que não colocaram o coração,
Foram obras que até foram feitas, mas o coração estava longe. Mas não é aquilo que não se deixar gastar crescimento espiritual como uma árvore contínua em toda a nossa vida. Então quero ler mais um aqui para nós aqui finalizar. 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 58. Leve isso aí como uma bandeira na tua vida. Leve isso como uma bandeira. Fala assim: eu vou ficar com esse versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Pastor, qual é o salário que eu recebo aqui? Não se preocupe com isso, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tire um pouquinho de tempo para fazer alguma coisa, seja para qualquer lugar que esteja clamando por alguém que tenha Deus, por alguém que tenha Deus, alguém que tenha ao menos possa receber, como aquela mulher falou assim: Senhor, a gente se alimenta das migalhas que caíram da mesa dele, pode me dar migalha que para mim já vai estar bom. E nós estamos aqui com a mesa farta, querido irmão. Cada vez que nós falamos assim: olha, a nossa igreja, ela está muito bem organizada, não está perfeita, porque é perfeita só no céu. Ela está coordenada, organizada, os grupos estão organizados. Tudo isso só soma mais uma responsabilidade maior ainda sobre a nossa vida, porque a nós foi dado. E se nós chegamos até aqui, a minha fala assim: irmão, na medida que aquilo que você já chegou, nisso avançai, nisso andai, vai andando, se aperfeiçoando. Sabe por quê? Voltar para trás não, mas nós ainda podemos ajudar, estender a mão para mais alguém. Será que Deus precisa me despertar com a revelação? Tira o sono dele, tira o sono dela. Eu vou tomar remédio. Não, é Deus querendo ouvir a minha oração da madrugada, é Deus querendo falar assim: anda pela tua casa. Às vezes Deus faz isso comigo, irmão. É hora que o sono vai embora de madrugada, daqui a pouco para onde eu vou, aí vou andar pela casa porque preciso. Daqui a pouco vem a lembrança de orar por fulano e orar pelaquela pessoa, que com certeza Deus está trabalhando. Sabe por quê? Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Eu falei para esse rapaz hoje, falando assim: irmão, o ser humano, ele é cheio de tendência. Deus é que nunca muda. Quando Deus ele fala assim: bom, a declaração dele: eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Eu falo: Deus, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor espera de nós? Pensemos mais um pouco em alguém, na obra, no Senhor, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração. E nesse momento você fecha os teus olhos, faz uma reflexão. Irmão, tanta coisa que Deus tem nos dado, tanta orientação que Deus tem nos dado aqui neste lugar, né? Eu plantei, Apolo regou, mas enquanto tem um Deus, Ele vai dar o crescimento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos, Deus, pela tua vontade, pela tua misericórdia, Senhor, que se aqui chegamos, se até aqui chegamos, ó Deus, não foi por mérito nenhum nosso, meu Deus amado, porque nada somos, ó Deus, sem Ti, mas nós te agradecemos pelo aquilo que o Senhor tem nos confiado. Mas assim como tem pessoas aqui que o Senhor tem concedido até dons espirituais, ó Deus, e esses dons estão parados, esses dons estão retidos,
Meu Deus, alguém precisa ouvir da minha boca, dos meus lábios, meu Deus amado, a palavra desse Jesus, como os teus servos falaram. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Meu Deus, queremos ser livres das adversidades. Meu Deus amado, Deus querido, queremos ser livres da perseguição. Queremos ser livres de tanta coisa, meu Senhor da glória. Mas em tudo, meu Senhor, como teu servo leu aqui, em tudo, alamante, uinecai, somos mais. Não somos simplesmente vencedores, não. Somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque é Ele, graças a Ele que nos dá vitória, graças que nos dá vitória. Então nos ajuda a nos manter firme, nos ajuda a ser constante, ó Deus. Há uma semana de oração, há uma semana de busca, meu Deus. Teu servo, o anjo desta igreja, meu Deus, pastor Reginaldo, tem sempre, meu Deus, a preocupação, a insônia, meu Deus, trabalho por almas, por vida, meu Deus, pela preocupação com o rebanho, meu Senhor da glória. Então eu oro para que o Senhor também, ó Deus, dê saúde, dê graça ao teu filho, meu Senhor. Meu Deus amado, continue direcionando ele, meu Deus amado, na visão que o Senhor tem dado. Assim também nossas vidas também, ó Deus. Como teu servo falou, eu e Apolo somos um. Há um só propósito. Meu Deus amado, assim toda a igreja, meu Deus, que cada um dê a mão, meu Deus amado, meu querido, para que o outro, meu Deus amado, permaneça de pé, para que o outro, Deus amado, não fique para trás, mas continue caminhando conosco, Deus, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, Deus amado, seja o Senhor nos mantendo, nos fortalecendo, meu Senhor da glória, e abrindo, ó Deus, os nossos entendimentos para compreendermos qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E projetos nesta noite, todos os projetos aqui, ó Deus, eu coloco diante do Senhor. E seja a tua, Deus, orientando a cada um, ó Deus, antes de nós tomarmos essa decisão, este passo, meu Deus amado, confirme, meu Senhor, para que sejamos bem-aventurados em tudo aquilo que vamos fazer, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar um pouquinho só para nós.